Gente, arqueólogos afirmam ter encontrado a roda da carruagem do faraó sob o Mar Vermelho. As imagens estão deixando o mundo em choque. Dizem que o mar guarda seus segredos, mas e se um deles estiver prestes a ser revelado? Não faz muito tempo, uma equipe de mergulhadores de elite se aventurou nestas águas, não em busca de ouro ou fama, mas de um mistério de quase 3.000 anos. Eles não foram guiados por lendas de cidades perdidas ou navios piratas, mas pelo livro do Êxodo. A história é familiar. Moisés, o mar que se abriu e o exército de Faraó engolido pelas ondas. Durante séculos, Luz foi chamada de mito, metáfora, um conto poderoso sem prova. Mas e se isso estiver prestes a mudar? O que os mergulhadores encontraram pode ser mais do que coral e areia. Pode ser os restos de um campo de batalha esquecido, um milagre congelado no tempo sob o mar. E se for verdade, isso pode abalar os mundos da ciência, da fé e da história juntos. Esta não é apenas uma imersão, é uma jornada para o mistério, a escritura e o limite do impossível. Imagine por um momento as ondas do Mar Vermelho batendo suavemente contra a costa. Sob essa superfície tranquila, a água esconde camadas e camadas de história. Cada onda carrega consigo ecos de civilizações antigas, de batalhas travadas, de vidas perdidas e de histórias que nunca foram contadas. Gerações inteiras de estudiosos vasculharam textos antigos, procurando por pistas sobre os eventos descritos nas Sagradas Escrituras. Mas nenhuma quantidade de pergaminho ou papiro poderia se comparar ao que estava prestes a emergir das profundezas. O Mar Vermelho sempre foi um lugar de fascinação e mistério. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade impressionante, com recifes de coral que parecem jardins subaquáticos pintados pelas mãos de um artista divino. Mas será que também guardavam algo mais? Algo que poderia mudar fundamentalmente nossa compreensão do passado? Tudo começou em silêncio, sem imprensa, sem anúncios em periódicos científicos, sem alarde. No final de 2024, em um trecho isolado do litoral perto da praia de Nuweiba, no Golfo de Aqaba, um grupo de mergulhadores entrou na água ao amanhecer. O sol mal havia tocado o horizonte quando os primeiros membros da equipe começaram a checar seus equipamentos pela última vez. A brisa matinal trazia consigo o cheiro salgado do mar, misturado com uma sensação de antecipação que pairava no ar como uma névoa invisível. Cada membro da equipe sabia que este não era um mergulho comum. Este era o momento que alguns deles haviam esperado a vida inteira. Mas eles não eram mergulhadores comuns. Entre eles estavam ex-Navy SEALs, engenheiros navais e consultores de arqueologia subaquática, homens e mulheres cujas carreiras os haviam levado aos cantos mais remotos e perigosos do mundo. Alguns haviam mergulhado em destroços de navios a centenas de metros de profundidade. Outros haviam trabalhado em operações de resgate em condições impossíveis. Mas todos compartilhavam uma coisa: uma curiosidade insaciável e uma determinação inabalável. A missão deles foi planejada como uma operação militar. Meses de preparação precederam aquele amanhecer. Reuniões estratégicas, análise de dados históricos, simulações de mergulho, tudo foi meticulosamente organizado. O objetivo era claro, mas também assustadoramente ambicioso: verificar ou desmascarar um dos eventos mais debatidos da história humana. O equipamento deles era de última geração: imagens de sonar de alta resolução, drones de águas profundas assistidos por inteligência artificial, scanners de sedimento multiespectrais. Havia câmeras capazes de capturar detalhes microscópicos, mesmo na escuridão quase total das profundezas. Havia sensores que podiam detectar anomalias metálicas sob camadas de sedimento acumulado ao longo de milênios. Tudo projetado para escanear e mapear o fundo do mar como nunca antes. Eles não estavam apenas procurando formas, estavam procurando padrões, anomalias, por restos de guerra debaixo d'água. Cada mergulho era cuidadosamente cronometrado, cada varredura de sonar analisada por especialistas em tempo real. A tecnologia permitia que vissem o que estava enterrado sob décadas de crescimento de coral, sob camadas de areia movimentada pelas correntes marinhas. Mas o caminho para esta missão não foi tranquilo. Antes mesmo de entrarem na água, a expedição enfrentou forte oposição.
Vários governos emitiram fortes avisos, citando segurança, legalidade e preservação cultural. Havia preocupações sobre a integridade de possíveis sítios arqueológicos. Havia questões sobre jurisdição internacional em águas disputadas. Havia temores sobre o que uma descoberta controversa poderia desencadear. Departamentos universitários rejeitaram o plano da equipe como pseudociência. Professores renomados escreveram artigos condenando a expedição como uma busca fútil alimentada por fundamentalismo religioso. Conferências acadêmicas dedicaram painéis inteiros para criticar a metodologia proposta. Para muitos na comunidade científica estabelecida, isso era um retrocesso perigoso, uma mistura inaceitável de fé e pesquisa empírica. Autoridades no Egito e em Israel teriam pedido cautela para que eles não prosseguissem, invocando preocupações diplomáticas. A região já era um barril de pólvora geopolítico. A última coisa que qualquer governo queria era uma descoberta arqueológica que pudesse inflamar tensões religiosas ou ser usada como munição em disputas territoriais antigas. Ainda assim, algo impulsionou a missão: fé e financiamento. Em silêncio, um grupo de ricos patrocinadores privados interveio. Estes não eram investidores comuns procurando retorno financeiro ou glória acadêmica. Eram crentes, homens e mulheres movidos não pelo orgulho acadêmico, mas por um senso de propósito divino. Alguns eram empresários bem-sucedidos que haviam construído fortunas em tecnologia ou finanças. Outros eram herdeiros de antigas famílias religiosas. Todos compartilhavam uma visão: provar que as escrituras sagradas eram mais do que belas metáforas. E assim, a expedição nasceu em sussurros e foi conduzida sob o radar. Contratos foram assinados em salas discretas. Equipamentos foram adquiridos através de canais privados. A equipe foi montada através de conexões pessoais, longe dos olhos das instituições acadêmicas tradicionais. Mas os rumores têm uma maneira de vir à tona. Assim que uma foto vazada mostrou uma equipe montando submersíveis rotulados com frases hebraicas crípticas, a internet pegou fogo. De volta para onde Faraó caiu, dizia uma legenda. A imagem era granulada, claramente tirada às pressas com um telefone celular, mas o simbolismo era inegável. Em dias a frase viralizou. Debates explodiram em fóruns, sites de profecias e canais de conspiração do YouTube. Blogueiros religiosos dissecaram cada pixel da foto. Especialistas em hebraico antigo analisaram as inscrições. Teorias sobre a localização exata da travessia do Mar Vermelho foram ressuscitadas de arquivos empoeirados da internet. Será que alguém finalmente provaria que o livro do Êxodo era mais do que apenas uma história? O mundo ainda não sabia, mas algo estava prestes a se agitar nas profundezas. Para entender o peso do que pode ter sido encontrado, temos que voltar não apenas a 2024, mas ao limiar da antiguidade, o Êxodo, o momento em que Moisés, armado apenas com um cajado e um comando divino, tirou um povo inteiro das garras do Egito. De acordo com a Bíblia hebraica, os israelitas fugiram da escravidão através do deserto e chegaram à beira do Mar Vermelho. Imagine a cena: milhares de pessoas, talvez centenas de milhares, caminhando sob o sol escaldante do deserto. Crianças chorando, idosos lutando para acompanhar o ritmo, rebanhos de gado levantando nuvens de poeira. Eles carregavam tudo o que possuíam nas costas, deixando para trás séculos de opressão, mas também a única vida que muitos deles conheciam. Presos entre o mar e o exército de Faraó que se aproximava, eles não tinham para onde escapar. Atrás deles, podiam ouvir o trovão distante de carruagens se aproximando, o som dos cascos de cavalos batendo contra a terra seca, os gritos de guerra dos soldados egípcios, determinados a arrastar de volta os escravos fugitivos. À frente, apenas o vasto e implacável Mar Vermelho, suas águas azuis profundas se estendendo até o horizonte. O desespero deve ter sido palpável. Mães apertavam seus filhos contra o peito. Homens olhavam nervosamente entre o mar impossível à frente e o exército mortal atrás. Alguns provavelmente questionaram sua decisão de fugir. Outros talvez tenham começado a orar, clamando por um milagre que parecia impossível. Mas então o milagre. A Escritura nos diz: as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca. Êxodo 14, versículos 21 e 22. As palavras são simples,
mas descrevem um evento que desafia toda a lógica natural. Imagine as ondas literalmente se separando, recuando para os lados como cortinas sendo puxadas, revelando um caminho de terra seca no meio do oceano. E enquanto as carruagens de Faraó troavam atrás deles, o mar desabou. Os israelitas haviam atravessado em segurança, mas o exército egípcio, em sua arrogância e fúria, os perseguiu direto para o coração do mar dividido. E então, no momento crucial, as águas voltaram. Milhares de toneladas de água do mar caindo de volta ao seu lugar natural, engolindo soldados, cavalos e carruagens em um instante catastrófico. É um momento fundamental para 3 das grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Um momento de intervenção divina, de libertação, de julgamento. Para os judeus, marca o nascimento de Israel como nação. Para os cristãos, prefigura a salvação através de Cristo. Para os muçulmanos, Moisés é um dos grandes profetas, e este evento demonstra o poder absoluto de Alá. Mas por gerações os céticos perguntaram: onde estão as evidências? Arqueólogos reviraram a península do Sinai, mas não encontraram acampamentos hebreus, nem artefatos e certamente nenhuma carruagem. Expedições financiadas por universidades prestigiadas vasculharam o deserto por décadas, usando as melhores técnicas disponíveis em cada era. Eles encontraram ruínas egípcias, templos antigos, minas de turquesa, mas nada que pudesse ser definitivamente ligado ao êxodo bíblico. Alguns estudiosos até propuseram que Mar Vermelho era uma tradução equivocada, que se referia, em vez disso, a um mar de juncos raso, mal chegando à altura da cintura. Nesta teoria, não houve milagre dramático, apenas um grupo de refugiados vadeando através de um pântano raso, em um momento oportuno, talvez ajudados por ventos fortes que temporariamente empurraram as águas rasas para o lado. Outros apontaram para o Golfo de Suez, a extremidade norte do Mar Vermelho, como o local mais provável. Afinal, ficava mais próximo do Egito histórico. Mas mesmo ali, décadas de exploração não produziram evidências conclusivas. Nenhuma dessas teorias jamais se alinhou com a grandiosidade do relato bíblico, com sua descrição de águas se erguendo como paredes de cada lado. Então veio um local alternativo, o Golfo de Aqaba, perto da moderna Nuveiba. Esta teoria não nasceu em um laboratório ou universidade. Veio de exploradores, pesquisadores da Bíblia e analistas de mapas que estavam dispostos a considerar interpretações mais literais do texto sagrado. O que eles encontraram foi surpreendente: uma ponte terrestre subaquática entre as margens do Egito e da Arábia. Não era uma formação geológica comum. Era larga, lisa e plana o suficiente para permitir que um grupo enorme de pessoas, homens, mulheres, crianças e gado, atravessasse. A inclinação era suave em ambos os lados, não os penhascos íngremes que caracterizam a maior parte do leito marinho do Golfo de Aqaba, e jazia diretamente sob as ondas, onde antigos guerreiros ainda podem descansar. As profundidades de cada lado desta ponte natural mergulhavam para centenas de metros, mas o próprio caminho nunca ficava excessivamente profundo. Com as águas recuadas, seria uma travessia difícil, mas possível. Poderia ser este o verdadeiro local da travessia? O milagre era mais do que metáfora. As evidências topográficas eram tentadoras. A localização também se alinhava melhor com certas interpretações da rota do Êxodo, incluindo a teoria de que o Monte Sinai real estava na Arábia, não na Península do Sinai. Essa teoria, por muito tempo ignorada ou ridicularizada pela academia dominante, de repente ganhou nova vida, porque os mergulhadores de 2024, equipados com tecnologia que era inimaginável no passado, estavam indo diretamente para as coordenadas há muito tempo, ditas como guardando um segredo enterrado por 3.000 anos. Muito antes dos sonares e dos drones de inteligência artificial, havia um homem com uma Bíblia, uma bússola e uma convicção inabalável. Ron Wyatt não era um arqueólogo treinado em universidades de prestígio. Ele era um anestesista do Tennessee, um homem quieto cuja fé o levou aos desertos e mares do Oriente Médio em uma série de expedições que durariam décadas. Para muitos na academia, ele era um entusiasta marginal, rejeitado como um caçador de tesouros moderno, sem credenciais adequadas ou metodologia científica rigorosa.
Suas teorias eram frequentemente descartadas antes mesmo de serem examinadas. Seus relatórios eram ignorados por periódicos científicos respeitáveis. Para o establishment arqueológico, Wyatt representava tudo o que estava errado com a arqueologia amadora. Conclusões baseadas em fé ao invés de evidências, interpretações que partiam da premissa de que a Bíblia estava literalmente correta. Mas para outros ele era um pioneiro. Um homem que ousou seguir as palavras literais da Escritura, onde quer que elas pudessem levar. Para milhões de crentes ao redor do mundo, Wyatt era um herói, alguém disposto a desafiar o consenso secular e buscar a verdade onde outros recusavam até mesmo olhar. Em 1978, Wyatt fez seu primeiro mergulho no Mar Vermelho, especificamente no Golfo de Aqaba, perto de Nuweiba. O que ele alegou ter encontrado sob as ondas acenderia tanto devoção quanto divisão que persistiriam por décadas. Ele falou de formas cobertas por corais, estruturas com simetria não natural espalhadas pelo fundo do mar, rodas de carruagens, não uma, mas várias, rodas de 4, 6 e até 8 raios, preservada, só em coral, mas inequivocáveis em sua forma quando vistas de certos ângulos. Ele alegou ter visto eixos ainda conectados a algumas das rodas, ossos humanos, seus contornos vagos mas reconhecíveis, sob camadas de crescimento marinho, restos de cavalos, as mandíbulas e fêmures distintivos dos animais que teriam puxado as carruagens de guerra do faraó. Um campo de batalha selado no tempo pelo sal e pelo mar, preservado acidentalmente por 3 milênios. Não havia artigos acadêmicos nem estudos revisados por pares, apenas fotos de qualidade questionável, notas manuscritas em cadernos desgastados, filmagens subaquáticas granuladas e testemunhos apaixonados de Wyatt e dos poucos que mergulharam com ele. Os céticos ridicularizaram impiedosamente. Onde estavam as amostras? Onde estavam as medições precisas? Onde estava qualquer evidência que pudesse ser independentemente verificada? Governos recusaram permissões para extrair o que poderia estar ali. O Departamento de Antiguidades do Egito, sempre protetor do patrimônio arqueológico do país, negou repetidamente os pedidos de Wyatt para remover amostras ou conduzir escavações mais extensas. Sem artefatos físicos que pudessem ser testados e datados, as alegações de Wyatt permaneceram apenas isso, alegações. E arqueólogos avisaram que o coral pode imitar quase qualquer forma, especialmente na mente de um crente que já está convencido do que espera encontrar. É um fenômeno psicológico bem documentado. Pareidolia, a tendência de ver padrões significativos em estímulos aleatórios. Vemos rostos em nuvens, figuras em manchas de tinta. Um crente olhando para formações de coral poderia facilmente ver rodas de carruagem, onde outros veriam apenas o crescimento, o natural e aleatório da vida marinha. E, no entanto, a história não morreria. Para cada crítico que descartava Wyatt como um charlatão ou um auto-iludido, havia 10 que se inspiravam em sua coragem e dedicação. Os relatos de Wyatt se espalharam por círculos religiosos, livros de profecias e documentários religiosos que passavam em canais cristãos tarde da noite. Para eles, ele era mais do que um homem. Ele era um vaso escolhido por Deus para revelar verdades que a academia secular deliberadamente escondia ou se recusava a reconhecer. Ele era uma testemunha, alguém que havia visto com os próprios olhos o que gerações de estudiosos haviam declarado impossível. Ele era uma voz que clamava das profundezas, chamando os fiéis de volta para uma crença literal nas escrituras sagradas. Ao longo das décadas, outros seguiram seus passos. Pesquisadores independentes sem afiliações universitárias, pastores em missões de fé, mergulhadores equipados com GoPros e diários de oração, documentando suas próprias expedições para o mesmo local, e toda vez que desciam ao Golfo de Aqaba, voltavam com perguntas e admiração, se não com respostas definitivas. Talvez Wyatt não tenha encontrado tudo. Talvez algumas de suas alegações mais dramáticas fossem exageradas ou mal interpretadas, mas talvez, apenas talvez, ele tenha encontrado algo real, algo que a tecnologia de sua época simplesmente não era capaz de documentar adequadamente. Por que as descobertas de Wyatt não foram removidas e estudadas adequadamente? Por que não há exposições em museus mostrando essas supostas rodas de carruagem?
Por que não há prova física tangível que possa ser testada em laboratórios e datada com precisão? Segundo Wyatt e seus apoiadores, a resposta era tanto científica quanto espiritual, uma combinação de obstáculos práticos e oposição intencional. Primeiro, o coral. O Mar Vermelho é um ecossistema vivo e vibrante, um dos recifes de coral mais biodiversos do planeta. Ao longo dos séculos, o coral cresce sobre objetos submersos, cobrindo-os completamente, preservando suas formas gerais, mas não necessariamente o material original deles. O que resta é uma casca parecida com calcário, uma impressão fossilizada do objeto original. Se você tentar remover uma formação de coral que cresceu sobre um artefato antigo, ela frequentemente esfarela e se desintegra. A estrutura interna pode ter apodrecido há muito tempo, especialmente se for madeira ou outros materiais orgânicos. Imagine o fantasma de uma roda, intacta apenas porque não foi tocada, mas que se desfaz em pó no momento em que você tenta movê-la. Segundo, as leis de patrimônio cultural e antiguidades. O Departamento de Antiguidades do Egito é notoriamente rigoroso e com boa razão. O país foi saqueado por caçadores de tesouros e colecionadores inescrupulosos durante séculos. Tesouros inestimáveis foram removidos e vendidos a museus e colecionadores privados no Ocidente. As autoridades egípcias modernas são ferozmente protetoras do que resta do patrimônio arqueológico do país. Remover artefatos, mesmo suspeitos de sítios subaquáticos, é rigorosamente ilegal, sem evidências avassaladoras e licenças exaustivas. Wyatt alegou ter tido o pedido negado mais de uma vez. Sem o apoio de uma grande instituição acadêmica e sem evidências preliminares que convenceriam os céticos, ele simplesmente não conseguia obter as permissões necessárias. Terceiro, e talvez o mais controverso, a roda dourada. Em uma das partes mais debatidas de seu testemunho, Wyatt disse que descobriu uma roda brilhando em cor dourada, possivelmente dourada ou folheada a ouro, repousando na vertical no fundo do mar. Ao contrário das outras rodas que ele havia encontrado, esta estava notavelmente bem preservada, o metal precioso tendo resistido aos séculos melhor do que bronze ou ferro. Ele a relatou às autoridades egípcias, cumprindo com a lei. As autoridades supostamente tomaram posse dela, reconhecendo seu potencial significado. E então, absolutamente nada. Nenhuma foto oficial foi liberada. Nenhum relatório científico foi publicado. Nenhuma confirmação ou negação veio de fontes governamentais. Apenas silêncio, um vazio de informação que persiste até hoje. Os críticos chamaram isso de ficção conveniente, uma história inventada para explicar por que não havia evidências físicas. Afinal, como é conveniente que a peça mais impressionante de evidência tenha sido confiscada e depois desaparecido misteriosamente. Os crentes, por outro lado, chamaram de supressão trágica. Mais uma prova de que forças poderosas não queriam que a verdade do Êxodo viesse à luz. Era verdade, ilusão ou outra coisa. Era possível que autoridades egípcias, enfrentando um artefato que poderia validar as alegações bíblicas sobre uma das maiores derrotas militares do Egito Antigo, simplesmente o colocassem em um armazém e escolhessem não falar sobre isso? O inegável é isto. Wyatt acendeu um fogo que não se apagou em mais de 4 décadas. Por décadas, seus mergulhos foram sussurrados em porões de igrejas e estudos bíblicos. Você ouviu sobre as rodas de carruagem no Mar Vermelho? Elas podem ser reais? E se Ron Wyatt estava certo o tempo todo? A história passou de boca em boca, foi compartilhada em boletins de igrejas, discutida em retiros religiosos, debatida em grupos de estudo da Bíblia. Para muitos crentes, tornou-se um artigo de fé quase tanto quanto os próprios eventos do Êxodo. E agora, décadas depois de Ron Wyatt primeiro afirmar ter encontrado essas rodas, uma nova equipe de mergulhadores retornou às exatas coordenadas que Wyatt forneceu, armados com a tecnologia que ele nunca teve. O que eles encontraram pode vindicar ou complicar para sempre o legado controverso de Ron Wyatt. A equipe de mergulho de 2024 não esperava exatamente o que viu. Não totalmente. Eles tinham esperanças, claro. Tinham teorias e expectativas. Mas a realidade de descer àquelas profundezas e ver o que estava lá com seus próprios olhos era diferente de qualquer preparação. A princípio,
O fundo do mar estava em silêncio, exatamente como você esperaria. O sonar varreu um terreno liso, pontuado por formações rochosas ocasionais e jardins de corais vibrantes, balançando suavemente nas correntes subaquáticas. Peixes coloridos nadavam entre os corais, indiferentes aos visitantes humanos e suas máquinas barulhentas. Mas então, algo começou a surgir nos dados. Não na superfície visível, mas nos padrões revelados pela tecnologia de varredura. Simetria onde não deveria haver nenhuma. Repetição que era estatisticamente improvável de ser natural. Geometria circular aparecendo repetidamente em uma área concentrada. Estruturas com uma forma distintamente circular, ásperas e cobertas por crescimento marinho, mas espaçadas uniformemente de uma maneira que sugeria design intencional ao invés de processos naturais aleatórios. Conectores em forma de eixo entre massas de corais, alinhados de maneiras que faziam pouco sentido geologicamente, mas muito sentido se você imaginasse componentes de veículos antigos. Quanto mais os drones avançavam sobre a área, mais as formas se repetiam. Não eram apenas uma ou duas anomalias que poderiam ser descartadas. Eram dezenas, talvez centenas de objetos similares espalhados por uma zona do fundo do mar. Então veio algo que literalmente ninguém esperava, nem mesmo os mais otimistas membros da equipe. Um brilho refletindo de volta para as câmeras. Logo abaixo de um véu fino de sedimento, um clarão dourado capturou a luz dos holofotes dos submersíveis. Metálico, fraco após milênios, submerso em água salgada, possivelmente degradado e corroído, mas ainda inconfundível contra a paleta silenciada de marrons, verdes e azuis do fundo do mar. Os mergulhadores desceram pessoalmente, as câmeras de alta definição filmando cada movimento. O silêncio no canal de comunicação era ensurdecedor. Todos os membros da equipe, tanto os que estavam debaixo d'água quanto os monitores na embarcação de superfície, estavam presos em um momento de antecipação quase insuportável. O que eles gravaram fez literalmente a espinha gelar na sala de controle, acima das ondas. Fragmentos do que pareciam ser carruagens antigas, os componentes estruturais ainda vagamente reconhecíveis, apesar de milênios de deterioração, raios de madeira rachados, há muito tempo deteriorados pela ação da água e organismos marinhos, mas ainda delineados claramente em coral que havia crescido, seguindo seus contornos originais. Acessórios parecidos com bronze, o metal verde e corroído, mas ainda identificável. O que parecia ser fêmures humanos e mandíbulas de equinos, as formas distintivas dos ossos curvas e fossilizadas, envoltas em algas e incrustações marinhas, mas ainda reconhecíveis para qualquer um com conhecimento de anatomia básica. Mas foi o arranjo geral que mais os atordoou e convenceu. Os corpos, os destroços, os fragmentos de equipamento militar. Não estava distribuído aleatoriamente pelo fundo do mar, da maneira que você esperaria de destroços de um navio naufragado ou deposição natural ao longo dos séculos. Parecia caos congelado em movimento, como se uma linha inteira de soldados, cavalos e rodas tivesse sido levantada por uma força tremenda, atirada através do ar ou da água e largada abruptamente no meio da investida. Um mergulhador com experiência militar descreveu como um túmulo aquoso. O tipo de cena que você poderia ver em um campo de batalha terrestre momentos após um bombardeio devastador. Outro, um veterano de escavações arqueológicas, chamou de cemitério de guerra preservado pelo mar. As filmagens de alta resolução mostravam restos orientados na mesma direção geral, como se todos estivessem fugindo ou atacando para a frente quando algo catastrófico aconteceu. Alguns fragmentos apresentavam sinais de impacto violento e súbito, eixos estilhaçados no meio, raios quebrados em padrões que sugeriam força tremenda aplicada de uma só vez, estruturas esqueléticas contorcidas em posições que falavam de violência súbita e morte instantânea. Isso foi simplesmente uma batalha antiga, talvez navios de guerra que afundaram em alguma escaramuça esquecida, ou foi o colapso súbito e catastrófico de um exército inteiro engolido por uma parede de água de força divina. Os cientistas na equipe hesitam em fazer afirmações definitivas. A datação precisa exigirá análise cuidadosa de amostras, se permissões puderem ser obtidas. Mas as formas, os padrões, a distribuição dos destroços, nada disso mente.
O local se alinha surpreendentemente bem com a narrativa da escritura, e a descoberta em si, independentemente da interpretação final, ela fala volumes sem precisar de uma única palavra de explicação. A filmagem não ficou secreta por muito tempo, apesar dos melhores esforços da equipe de manter tudo em sigilo até que análises adequadas pudessem ser realizadas. Em poucas semanas após o mergulho histórico, pequenos trechos começaram a aparecer online sem autorização. Clipes granulados e de baixa resolução das rodas cobertas de coral. Capturas de tela borradas das câmeras dos mergulhadores, mostrando os objetos dourados no fundo do mar. Sussurros de áudio de conversas entre mergulhadores, suas vozes cheias de excitação mal contida e descrença maravilhada. Começou em fóruns obscuros de nicho sobre profecias bíblicas. Os tipos de comunidades online, onde pessoas discutem interpretações do livro do Apocalipse e procuram por sinais dos tempos finais. De lá, saltou para o TikTok, onde vídeos curtos com música dramática e legendas sensacionalistas começaram a acumular milhões de visualizações em questão de horas. Depois migrou para o YouTube, onde canais de documentários religiosos e comentaristas de eventos mundiais dedicaram episódios inteiros ao assunto. E então, inevitavelmente, explodiu em todas as plataformas de mídia social simultaneamente. A internet literalmente entrou em erupção. Milhões e milhões de pessoas assistiram aos clipes vazados, compartilharam com amigos, debateram nas sessões de comentários. As sessões de comentários se encheram de versículos do Êxodo copiados e colados, com pessoas citando capítulo e versículo, como se cada visualização das filmagens provasse definitivamente suas crenças de longa data. Teorias surgiram de todos os cantos do globo, como cogumelos após a chuva. Seria esta finalmente a prova há muito esperada que os crentes haviam antecipado durante gerações? O Mar Vermelho acabara literalmente de entregar seus mortos, revelando evidências físicas de um dos maiores milagres já registrados. Um comentarista escreveu em letras maiúsculas: "Isso não é apenas arqueologia. Isso é o julgamento de Deus preservado em pedra e coral. Esta é a prova que os céticos pediram durante séculos." Outro acrescentou: "Minha fé acabou de ser validada de uma maneira que nunca imaginei possível. Estou literalmente chorando assistindo isso." Os noticiários tradicionais se mobilizaram lentamente, incertos sobre como lidar com uma história tão carregada de implicações religiosas e científicas. Alguns relataram cautelosamente como uma possível anomalia arqueológica que requeria mais investigação antes que conclusões pudessem ser tiradas. Âncoras tentavam manter um tom neutro, convidando tanto arqueólogos céticos quanto estudiosos religiosos para debater ao vivo. Outros meios de comunicação mais seculares simplesmente zombaram abertamente. Apresentadores de programas de late night fizeram piadas sarcásticas sobre fundamentalistas religiosos, vendo o que queriam ver em formações naturais de coral. Comediantes criaram esquetes sobre pessoas tentando encontrar outros eventos bíblicos, como a Arca de Noé no topo de cada montanha, ou tentando localizar o Jardim do Éden usando o Google Maps. Greg Gutfeld, conhecido por seu humor irreverente, brincou no ar: "Eu quero um reembolso no meu livro de história. Aparentemente tudo que aprendi estava errado e Charlton Heston estava certo o tempo todo." Mas então, algo estranho começou a acontecer. Os vídeos começaram a desaparecer misteriosamente. Clipes que tinham milhões de visualizações simplesmente sumiram da noite para o dia, substituídos por mensagens de que o conteúdo havia sido removido por violação de diretrizes da comunidade. Contas inteiras de usuários que haviam compartilhado as filmagens foram suspensas sem explicação clara. Tópicos inteiros em fóruns de discussão foram apagados, deixando apenas mensagens de erro onde antes havia centenas de comentários e debates acalorados. Alguns observadores alegaram que era simplesmente aplicação legítima de direitos autorais, que a equipe de mergulho ou seus patrocinadores estavam protegendo sua propriedade intelectual até que pudessem lançar um documentário oficial. Outros sugeriram que era uma questão de segurança nacional, que governos na região não queriam que imagens de áreas marinhas potencialmente sensíveis fossem amplamente divulgadas.
Mas para muitos telespectadores, especialmente aqueles já predispostos a desconfiar de autoridades seculares e instituições estabelecidas, parecia censura pura e simples. Parecia supressão deliberada e coordenada de evidências que desafiavam a narrativa secular dominante. Parecia como se alguém em algum lugar, com poder e influência, não quisesse que o mundo inteiro soubesse o que havia sido encontrado sob as águas do Mar Vermelho. As teorias de conspiração aumentaram exponencialmente. Seria este um encobrimento orquestrado por elites acadêmicas que haviam construído carreiras inteiras negando a historicidade da Bíblia? Um apagão da mídia, ordenado por governos seculares que temiam as implicações políticas e religiosas de validar narrativas bíblicas? Ou talvez uma colaboração entre universidades, governos e corporações de mídia para suprimir qualquer coisa que desafiasse o materialismo secular? Ironicamente, paradoxalmente, a supressão apenas magnificou o interesse e a significância percebida da descoberta. O efeito Streisand entrou em ação completamente. Quanto mais os vídeos eram removidos, mais pessoas procuravam por cópias. Quanto mais contas eram suspensas, mais usuários faziam backups e redistribuíam o conteúdo através de canais alternativos. Servidores de arquivos descentralizados, plataformas de mídia social alternativas, até desde compartilhamento peer-to-peer, foram mobilizados para preservar e disseminar as filmagens. As pessoas começaram a revisitar os mergulhos originais de Ron Wyatt com olhos completamente novos e mentalidades renovadas. Sua filmagem granulada dos anos 70 e 80, que havia sido descartada como amadorística e não científica, estava sendo analisada frame por frame com software moderno de aprimoramento de imagem. Pessoas com conhecimento técnico em processamento de vídeo voluntariavam seu tempo para limpar e estabilizar as velhas gravações, tentando extrair cada detalhe possível. Debates eclodiram nos corredores sagrados das universidades, lugares onde o nome de Ron Wyatt havia sido praticamente proibido de menção séria por décadas. Estudiosos que antes descartavam automaticamente a ideia de um êxodo literal como fantasia religiosa foram agora forçados, muito contra sua vontade e inclinação, a dar uma segunda olhada mais cuidadosa. Alguns acadêmicos corajosos começaram a sugerir publicamente que talvez fosse hora de reconsiderar certos pressupostos. Talvez a divisão entre arqueologia secular e estudos bíblicos tivesse se tornado prejudicial. Talvez houvesse valor em explorar locais sugeridos por interpretações literais de textos antigos, mesmo que isso fosse contra o consenso estabelecido. Claro, esses acadêmicos enfrentaram imediatamente críticas ferozes de colegas. Alguns foram acusados de abandonar o rigor científico. Outros foram alertados de que tal abertura para interpretações religiosas poderia prejudicar suas carreiras e oportunidades de financiamento futuro. O mundo acadêmico pode ser implacavelmente tribal e atravessar certas linhas ideológicas pode ter consequências profissionais sérias. O efeito cascata da descoberta foi absolutamente inegável e se espalhou muito além de círculos acadêmicos. Comunidades de fé em todo o mundo reacenderam com uma paixão e energia que não havia sido vista há gerações. Sinagogas, igrejas e mesquitas experimentaram aumentos na frequência. Pessoas que haviam se afastado da religião organizada começaram a retornar, curiosas sobre o que mais nas escrituras sagradas poderia ser literalmente verdadeiro. Pastores pregaram sermões sobre o Êxodo com nova urgência e convicção renovada. Rabinos lideraram estudos sobre a natureza dos milagres e intervenção divina. Imãs falaram sobre os sinais de Deus preservados através dos tempos. As homilias não eram mais apenas sobre metáfora e significado espiritual, mas sobre evento histórico real e validação empírica da fé. Documentários foram anunciados e colocados em produção acelerada, praticamente da noite para o dia. Produtores de Hollywood, de repente, se interessaram em filmes sobre o Êxodo. Editores de livros entraram em contato com qualquer um remotamente conectado à expedição, oferecendo contratos lucrativos para contar a história de dentro. Para muitos milhões de crentes ao redor do mundo, isso não era mais apenas uma história antiga, contada aos filhos antes de dormir. Era uma revelação moderna,
prova tangível de que sua fé não era baseada em mitos ou lendas, mas em eventos reais que realmente aconteceram na história humana. Agora vamos dar um zoom out por um momento. Olhe além do Mar Vermelho especificamente, além desta descoberta singular, e você verá uma mudança maior que está se construindo há anos, quase despercebida pelo público em geral. Dos flancos cobertos de neve do Monte Ararat, na Turquia, onde exploradores continuam a procurar por restos preservados da Arca de Noé, ao deserto escarpado e inóspito perto do Monte Sinai, onde alguns acreditam que a sarça ardente realmente queimou, um silencioso renascimento está se agitando no campo da arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica, antes marginalizada como especulativa demais ou irrelevante pela academia secular dominante, está fazendo um retorno feroz e inesperado. E isso não é devido a uma mudança repentina na filosofia acadêmica ou uma conversão em massa de arqueólogos seculares. É devido à tecnologia. Novas ferramentas mudaram fundamentalmente o jogo de maneiras que seriam pura ficção científica há apenas uma geração. Drones comerciais agora mapeiam terrenos antes considerados completamente intransitáveis ou inacessíveis. Áreas de deserto que levariam meses para pesquisar a pé podem agora ser mapeadas em dias com câmeras aéreas de alta resolução. A inteligência artificial e aprendizado de máquina podem escanear e analisar milhares de documentos históricos, manuscritos antigos e textos em línguas mortas, em busca de referências geográficas específicas, padrões e pistas. O que levaria uma vida inteira de pesquisa para um acadêmico humano pode agora ser feito em horas por algoritmos sofisticados. O LIDAR, tecnologia de detecção de luz e alcance, pode literalmente perfurar copas densas de selvas e florestas tropicais, revelando ruínas antigas escondidas sob a vegetação que permaneceram invisíveis por séculos. Cidades inteiras foram descobertas desta maneira. Lugares que estavam em textos antigos, mas que todos presumiam serem lendários. O sonar de alta resolução, como usado pela equipe do Mar Vermelho, revela o que o olho nu humano nunca poderia esperar ver nas profundezas escuras do oceano. Pode mapear o fundo do mar com precisão de centímetros, identificar anomalias enterradas sob metros de sedimento, distinguir entre formações naturais e objetos feitos pelo homem. Essas tecnologias avançadas, combinadas com imagens de satélite cada vez mais sofisticadas e modelagem digital em 3 dimensões, estão descobrindo anomalias arqueológicas que simplesmente não têm explicação fácil nos livros didáticos seculares padrão. Estruturas que não deveriam existir de acordo com cronogramas históricos aceitos, artefatos encontrados em camadas de estratigrafia que desafiam expectativas, evidências de civilizações avançadas e períodos que supostamente eram primitivos. E não se trata apenas de rodas de carruagem sob o Mar Vermelho. Há novos sussurros e rumores sobre a Arca da Aliança, aquele objeto mais sagrado e misterioso de todos. Sua última localização é rumorosa e debatida, com algumas teorias rastreando-a para cofres profundos e secretos sob antigas igrejas na Etiópia, onde supostamente foi escondida há milênios para protegê-la de invasores. Os famosos manuscritos do Mar Morto continuam a revelar novos fragmentos e textos, à medida que técnicas modernas de imagem permitem que acadêmicos leiam pergaminhos que são literalmente frágeis demais para desenrolar fisicamente. Esses textos desafiam cronogramas históricos de longa data sobre quando certos livros da Bíblia foram escritos e como o judaísmo primitivo se desenvolveu. Escavações arqueológicas perto da antiga cidade de Jericó sugerem colapsos repentinos e catastróficos de muralhas defensivas, muralhas maciças que caíram abruptamente para fora, ao invés de se desgastarem gradualmente ao longo do tempo ou serem derrubadas por invasores de fora, exatamente como a narrativa bíblica descreve. Não é que essas verdades ou evidências nunca estivessem lá, escondidas à vista de todos, é que finalmente, pela primeira vez na história humana, estamos olhando para elas com mentes abertas, metodologias adequadas e tecnologia suficientemente avançada para realmente ver o que está lá. E talvez mais importante, mais significativo do que qualquer tecnologia, não são apenas acadêmicos profissionais e arqueólogos credenciados
liderando a investida hoje em dia. São crentes comuns, exploradores independentes, tecnólogos com curiosidade, pessoas comuns com perguntas extraordinárias e determinação para encontrar respostas. São indivíduos que perguntam sem medo ou hesitação. E se a Bíblia não fosse apenas metafórica ou alegórica, mas histórica e literal? E se Moisés realmente existiu? E se o êxodo realmente aconteceu, exatamente como descrito? E se os milagres não fossem embelezamentos poéticos, mas eventos reais testemunhados por pessoas reais? As linhas que uma vez pareciam tão claras estão se confundindo e se tornando nebulosas. A divisão entre fé religiosa e ciência empírica não é tão ampla ou intransponível quanto gerações de acadêmicos e teólogos acreditavam ou alegavam. Porque a verdade última, se realmente buscamos verdade ao invés de validação de nossas ideologias pré-existentes, a verdade não se importa de onde ela vem ou quem a encontra. A verdade não tem agenda política. A verdade não se importa se desafia consensos acadêmicos estabelecidos ou dogmas religiosos tradicionais. A verdade simplesmente é, esperando pacientemente para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para procurá-la honestamente. Então agora o mundo inteiro está em uma encruzilhada histórica e filosófica. Se esta descoberta específica no Mar Vermelho é verdadeira, se aquelas formações de coral são realmente os restos preservados das carruagens do faraó, então o que mais perdemos ao longo de séculos de ceticismo automático? O que mais está sob os oceanos profundos, enterrado nos desertos áridos, escondido nas montanhas remotas? Os grandes milagres sobre os quais lemos não em livros de história, mas em escrituras sagradas, não poderiam ser apenas alegoria poética ou lições morais, mas registro histórico preciso de eventos extraordinários. E quanto às 10 pragas que devastaram o Egito Antigo, poderia haver evidências de desastres ambientais e ecológicos massivos nos registros geológicos e arqueológicos do Egito que correspondem ao período bíblico? E quanto ao maná misterioso no deserto que alimentou os israelitas durante 40 anos, existe uma explicação natural ou sobrenatural que poderíamos descobrir? E aquele momento impossível quando o sol supostamente parou no céu sobre Jericó? Culturas antigas ao redor do mundo têm histórias de um dia longo, um dia que parecia não terminar. Coincidência ou memória cultural de um evento real? E se o cronograma inteiro da história humana, tal como ensinado em universidades e escrito em livros didáticos, não estiver necessariamente incorreto, mas significativamente incompleto ou desalinhado cronologicamente? E se civilizações avançadas existiram mais cedo do que pensamos? E se eventos cataclísmicos globais realmente aconteceram? E se a história registrada nas escrituras sagradas de múltiplas religiões contém mais verdade factual do que a academia secular estava disposta a admitir? Por séculos, milênios até, ciência e fé foram pintadas como opostos irreconciliáveis, trancadas em um cabo de guerra eterno pela alma da humanidade. Cientistas frequentemente retratavam pessoas de fé como supersticiosas e anti-intelectuais. Pessoas religiosas às vezes retratavam cientistas como arrogantes e moralmente vazios. Mas e se essa dicotomia for falsa? E se elas não forem inimigas, mas parceiras? Duas lentes diferentes, duas metodologias distintas, vendo a mesma realidade subjacente de ângulos complementares. Fé fazendo perguntas sobre significado e propósito. Ciência investigando mecanismo e processo, ambas buscando verdade, apenas de direções diferentes. As rodas de carruagem cobertas de coral podem nunca fisicamente ficar em uma vitrine elegante de museu sob luzes cuidadosamente posicionadas. Elas podem literalmente desmoronar e se transformar em pó antes que possam ser tocadas ou movidas. O próprio ato de tentar preservá-las pode destruí-las irreparavelmente. Mas isso não as torna sem sentido ou insignificantes. De certa forma, isso as torna ainda mais sagradas, mais profundas. Porque às vezes os maiores artefatos, as descobertas mais importantes, não são aqueles que podemos segurar fisicamente em nossas mãos ou colocar atrás de vidro, mas aqueles que nos fazem pensar profundamente, questionar pressupostos fundamentais e acreditar no impossível. Mais uma vez, para deixar absolutamente claro, não se trata apenas de arqueologia subaquática ou formações interessantes de coral.
Trata-se de como vemos e interpretamos o passado humano. Trata-se de como entendemos a nós mesmos, nossa história coletiva, nosso lugar no universo. Trata-se das grandes questões que a humanidade tem feito desde que desenvolvemos consciência. De onde viemos? Por que estamos aqui? Existe significado e propósito? Ou é o do acidente cósmico aleatório? No final de tudo, esta história extraordinária é mais do que água salgada e estruturas de coral. É sobre profecia cumprida e preservada. É sobre memória cultural e verdade histórica. É sobre a convergência dramática da antiga escritura sagrada com a descoberta arqueológica moderna. É sobre fé encontrando validação e ciência, descobrindo humildade. Se as rodas das carruagens do faraó realmente repousam no fundo do Mar Vermelho, cobertas por 3.000 anos de crescimento de coral, então isso não é apenas uma nota de rodapé menor em algum livro didático acadêmico obscuro. É um eco divino reverberando através dos milênios, um trovão da história que diz em voz alta e clara: o que foi escrito nas páginas sagradas pode, de fato, ter sido absolutamente real. E então deixamos você, nosso ouvinte, com estas perguntas profundas para ponderar. Se o Mar Vermelho realmente contém evidências físicas e tangíveis da verdade do Êxodo, que outros milagres registrados podem ser igualmente reais e historicamente precisos? A sarça ardente que Moisés encontrou no Monte Sinai era mais do que mito ou simbolismo. Poderia ter sido um fenômeno natural raro ou algo verdadeiramente sobrenatural. O fogo que supostamente caiu do céu no Monte Carmelo quando Elias desafiou os profetas de Baal realmente aconteceu? Uma pedra lançada por um jovem pastor realmente derrubou um guerreiro gigante chamado Golias? A história antiga está sussurrando para nós através de milênios, através de textos preservados e artefatos enterrados. A questão é: estamos finalmente prontos para ouvir com mente aberta? Estamos dispostos a reconsiderar o que achávamos que sabíamos? Deixe-nos saber exatamente o que você pensa sobre tudo isso. Deixe seus pensamentos honestos, suas perguntas investigativas, sua admiração ou ceticismo nos comentários abaixo. Queremos ouvir todas as perspectivas, todos os pontos de vista. E lembre-se, este pode ser apenas o começo de algo muito maior, porque o passado humano não está realmente morto e enterrado para sempre, nem está perdido irreversivelmente. Está esperando pacientemente para ser redescoberto, camada por camada, artefato por artefato, verdade por verdade. As profundezas guardam seus segredos, mas não para sempre. A areia do deserto cobre, mas também preserva. As montanhas escondem, mas também protegem. E talvez, apenas talvez, estejamos entrando em uma era onde tecnologia, fé e ciência podem trabalhar juntas para revelar verdades que transformarão nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. O Mar Vermelho falou: a questão agora é: o mundo está pronto para escutar?